Boa tarde, meu povo, boa tarde. Vamos chegando aí. Vamos chegando aí para mais uma live número 4. Tipos de cardio que levam ao emagrecimento. Vamos abordar diversos temas aqui hoje. Como realizar o cardio. Então vamos chegando aí. Mandando aqui o link de Tô ao Vivo pra galera do Telegram. E lembrando, se você ainda não tá no grupo do Telegram, se você ainda não participa desse grupo, é um grupo onde eu mando as notificações das lives, todo o conteúdo novo eu mando pra lá primeiro, tá? Eles já estavam sabendo dessa live há um bom tempo já, há uns 3 dias mais ou menos que eles já sabiam dessa live. Então, se você quer receber esses conteúdos, quer saber em primeira mão os dias das nossas lives, o link está na minha bio, tá? Pode entrar lá e você entra no canal do Telegram, tá bom? Entra lá, gratuito, a gente troca uma ideia. E super fácil de entrar também, tudo, tá? Então vamos chegando aí. Esperar 5 minutinhos aqui. E aí a gente começa, tá? Primeira coisa, vocês estão me vendo e estão me ouvindo bem aí? Manda aí, estão me vendo e ouvindo bem? Manda aí. Mandar um salve aí pra quem tá entrando, ó. Carla Jéssica, minha aluna lá de Várzea. Carol, minha namorada, patroa. Tami Úrsula, ó, estão me vendo e ouvindo bem. Obrigado, Tamires. Espera só um minutinho aqui, ó. Faz o seguinte, se esse assunto te interessa e você sabe de mais alguém que tem o interesse de melhorar a qualidade dos seus treinos, tem o interesse de fazer cardios cada vez melhores e que promovam o emagrecimento, envia aí para essa pessoa, sabe? Só apertando esse aviãozinho aí, chama ela para live, que vai ajudar muito, tá? O conteúdo de hoje não é em todo canto que você acha, e eu diria assim que você roda para achar um conteúdo como esse, tá? Então, se você tem interesse de emagrecer de maneira saudável, você precisa entender como que você faz os cardios, quais os tipos que mais funcionam, existe cardio que não funciona, tudo isso a gente vai falar aqui hoje, tá? Então vamos chegando aí, ó, Clara Simone, minha aluna também do Funcional. Amanhã tem, né? Terça-feira. E olha, Yasmin também aí. Então, ó, vou aproveitar que vocês estão chegando aí, parabenizar pelo Dia das Mulheres, tá? Em especial a minha patroa que tá aí, Carol. Então, um beijo grande e que vocês continuem nessa luta aí, que não é só de vocês, é de todos nós, tá? De mais igualdade, de mais respeito, tá? Então, um beijo grande no coração de cada uma. Vocês são fundamentais. Obrigado por existirem, tá? Então, vamos esperar mais um pouquinho aí, mais um minutinho e a gente começa o conteúdo. Falar aqui mais uma vez, quem ainda não tá no grupo do Telegram, tá? O link tá na minha bio. Eu já tinha avisado dessa live lá há uns 3 dias mais ou menos. Eu enviei novamente agora a notificação, então sempre que tiver live eu vou estar postando lá com antecedência antes de trazer aqui pro Instagram, tá certo? Então você entra lá no... É super simples, só é apertando aquele link na minha bio. Você entra, é gratuito, tá? Tem vários conteúdos lá bacana, tem mais de 70 pessoas lá, a galera tá curtindo. Então, se você tem interesse em emagrecer de maneira eficiente, acabar com o efeito sanfona. O que é efeito sanfona? Perda e reganho de peso. Eu tenho certeza que se você já passou por isso, você vai se identificar, tá? Então, assim, se você tem esse interesse, entra nesse grupo que vai ser muito massa pra você, tá bom?
Então vamos lá. 5 minutos de live, vamos começar o nosso conteúdo aqui, certo? É o seguinte, tipos de cardio que levam ao emagrecimento, né? Se vocês viram uns dias atrás, eu acho que foi ontem, eu postei um vídeo sobre suor e treino, né? Foi um vídeo mais curto, que eu queria começar falando sobre isso primeiro. Porque muita gente acha que cardio bom é aquele que te deixa, ó, extenuado, né? Que faz você sair suado, que faz você sair morto mesmo, né? Tem gente que acha que suor é isso, mas que treino bom é isso, mas na verdade não é, tá? Está muito mais relacionado à temperatura, está assim também ligada à intensidade, mas não é tão, a ligação não é tão forte. Tá? E o que te faz emagrecer de verdade é você saber como executar esses cardios. Não é o suor, que aquilo ali é líquidos corporais. Você elimina os líquidos corporais. E quando você chega em casa você repõe, né? Quando você bebe água, tudo isso, tudo mais. Tá? Mas não pense que é o fato de suar que vai te fazer emagrecer. Tá? Não cai nessa, porque isso não existe. Tá bom? Então assim, basicamente, tá? Basicamente existem dois tipos de aeróbio. Aeróbio cardio que eu tô falando. Basicamente existem dois tipos, tá? Que se dividem. Um é o aeróbio contínuo moderado, né? O que é o aeróbio contínuo moderado? É aquele que você faz em intensidade moderada, pode ser uma caminhada, pode ser um pedal, tá? Que você faz em intensidade moderada, isso corresponde a uma frequência cardíaca menor do que 70%, tá? Entre 70% a 50% da sua frequência cardíaca, isso corresponde, tá? Eu vou explicar mais pra frente sobre isso. E dura ali cerca de 30, 45, 60 minutos, entre 45 a 60 minutos, esse tipo de treinamento dura. Tá? É um aeróbio que precisa de mais tempo para ser executado, é um aeróbio em que as demandas energéticas são muito maiores no treino, a mobilização é maior de gordura, mas isso não quer dizer que essa gordura mobilizada seja determinante para o emagrecimento. Eu vou explicar mais sobre isso. Tá? Então assim, esse é o primeiro tipo de cardio, é aquela caminhada mais prolongada, é um exercício moderado contínuo, tá? O cardio é o exercício aeróbio contínuo, tá bom? E o segundo tipo de cardio, de aeróbio, é o HIIT, né? Que muita gente aí já conhece, muita gente aí distorce o que de fato significa o HIIT, então eu vou explicar aqui um pouco para vocês sobre HIIT. Tá? HIIT é o seguinte, HIIT é uma sigla em inglês, uma abreviação para High Intensity Interval Training, que significa treinamento intervalado de alta intensidade. Tá? Mas ó, muita gente acha que HIIT é só aquela sprint máximo, aquela galera que vai para esteira e corre no máximo dela. E cara, o HIIT não é assim. Na verdade, o HIIT foi criado há diversos anos atrás, há muito tempo atrás, por um grupo de corredores, tá? Que eles queriam melhorar o rendimento da corrida, tá? É um dos grandes nomes do atletismo. Ele queria melhorar o desempenho na corrida, e aí o que foi que ele percebeu? Que ele conseguia fazer por maiores tempos exercícios em intensidades maiores. Por exemplo, o que ele conseguia correr em 2 minutos, em 4 minutos, perdão, o que ele conseguia correr em 30 minutos, se ele conseguisse aumentar a intensidade ali, por mais que ele corresse menos, mas ele ia estar treinando numa zona melhor para ele, e ele conseguir treinar mais intenso. Então por que o HIIT surgiu? Ele não surgiu para diminuir o tempo do seu treino, não. Ele surgiu para aumentar o tempo que você consegue passar treinando em alta intensidade. É o contrário, tá? Mas por isso, você não precisa passar muito tempo treinando. Porque quando você faz um sprint forte e recupera, por exemplo, imagina aí, você vai correr por 30 segundos.
tá? 30 segundos no máximo. Você consegue correr 30 minutos no seu máximo, consegue? Consegue. Mas você não consegue passar 5 minutos correndo no seu máximo? Não, você vai cair, seu rendimento vai diminuir. E o que é que o HIIT propõe? Que você faça 30 segundos, não é só, eu vou explicar os tipos de HIIT, mas eu estou só exemplificando aqui para vocês entenderem o conceito por trás do HIIT. Vocês fazem 30 segundos, descansa 30 e repete isso por 20 séries. No final, você vai ter feito 10 minutos naquela intensidade em que você só conseguia fazer 30. Então é muito melhor. O impacto que você leva ao seu metabolismo é muito melhor. Tá? Então, tira da cabeça essa ideia de que HIIT é só para treinar, para diminuir o tempo do treino. Não. É para aumentar o tempo que você passa treinando em alta intensidade. Tá? E assim, coisa que eu falei lá no início, o HIIT é só treinos máximos, é só se matar na esteira, na bike, correndo. Não, cara, não é só isso. Idosos podem fazer HIIT? Podem. Hipertenso pode fazer HIIT? Pode. Diabético pode fazer HIIT? Pode. Só precisa saber como aplicar. O que é alta intensidade para mim não é o mesmo que vai ser alta intensidade para um idoso. Às vezes a alta intensidade para o idoso é sentar e levantar de uma cadeira. Tá? Então, intensidade não é na visão de quem aplica, é na visão de quem executa. E esse é um dos principais erros que eu vejo do HIIT. Tá? Muita gente distorce vários conceitos bacanas que vieram do HIIT para falar tipo do EPOC, efeito do consumo de oxigênio pós-esforço, tá? Que o nosso corpo tende a aumentar o consumo de oxigênio após o esforço, quando a gente treina em intensidades mais altas. Só que isso há mais de 10 anos que isso não é mais utilizado para o emagrecimento. Há mais de 10 anos que isso não é mais utilizado para o emagrecimento. E a galera ainda usa, falando que HIIT, não, por causa do EPOC, por causa disso. Não. O HIIT é importante porque ele te coloca para treinar em alta intensidade. Eleva o coeficiente respiratório, mas não é muito a ver com o EPOC. O EPOC sim vai aumentar, mas não é isso que vai ser mais determinante para o emagrecimento, tá? Então não cai nessa de que, por causa do EPOC, não é isso que vai te levar para o emagrecimento, tá? E existem quatro tipos de HIIT que são aplicáveis, tá? Deixa eu tomar um pouco d'água aqui, que eu falo para vocês. Existem 4 tipos de HIIT que podem ser aplicados. E você chegou aqui achando que HIIT é só correr em alta intensidade por 1 minuto, descansar 1, correr por 1 minuto de novo, descansar 1. Cara, se liga. Existem 4 tipos de HIIT. O HIIT curto, tá? Que são sprints ali até 1 minuto, né? Pode ser 15 segundos por 15 de recuperação, pode ser 30 de sprint por 30 de recuperação, pode ser 40 de sprint por 20 de recuperação. Sprints que relação esforço-pausa que dura até 1 minuto, tá? Esse é o primeiro tipo de HIIT, o HIIT curto. Eu vou explicar como você consegue mensurar ele. O segundo tipo de HIIT é o HIIT longo, que são sprints maiores que 2 minutos. 2 minutos de sprint para 2 de recuperação, 3 de sprint para 3 de recuperação, 4 de sprint para 4 de recuperação, 5 minutos de sprint para 5 minutos de recuperação. Tudo isso é o chamado HIIT longo, que o próprio nome já está falando, são percursos maiores, tá? São percursos maiores com intervalo de recuperação também maiores. Tá? E existem basicamente 2 tipos de intervalo, que é o intervalo passivo, em que você faz a pausa do exercício literalmente parado,
né? Recuperando. E existe a pausa ativa, que você ainda continua fazendo movimentos, mas em baixa intensidade, numa intensidade bem abaixo daquilo que você fez o sprint, tá? Então, hit curto, hit longo e os outros dois tipos de hit podem ser ou com intervalo passivo, ou seja, parado, ou com intervalo ativo, ou seja, em movimento, com intensidades maiores do que aquilo que estava sendo aplicado, tá? Então, ó, hit curto, hit longo, esses dois últimos aqui tendem a ser all out. O que é que significa all out? É no máximo, no seu máximo, sprints máximos, e por isso que o nome é all out. São o RST, que vem da sigla em inglês de Rest Sprint Training, né? Que são sprints seguidos em alta intensidade. E o SIT, né? Que é o Sprint Interval Training, que é sprint intervalado de alta intensidade. Qual a diferença desses dois aqui? O RST são sprints seguidos. Por exemplo, você faz um sprint de 10 segundos, depois de 1 minuto você já faz novamente e vai. É o que desgasta muito mais. Esse outro aqui, o SIT, você dá um sprint muito forte e recupera por um tempo maior. 2 minutos, 3 minutos para repor suas reservas energéticas, tá? Todos esses 4 tipos de HIIT, eles geram muito emagrecimento, porque geram muito débito de oxigênio, geram muito impacto no seu metabolismo, coisa que eu já expliquei que isso é muito importante para o emagrecimento na última live. Para vocês que não estavam aqui, vou mais uma vez dar uma clareada nisso, tá? O gasto energético se divide em 3 componentes. O principal é o gasto energético diário. E existem 2 componentes que manipulam diretamente esse gasto energético, que é o efeito térmico dos alimentos e o gasto com atividade física. Tá? Esses 2 tipos de componentes interferem diretamente no gasto energético de repouso. Então muita gente fala assim, preciso acelerar o meu metabolismo. O que é que na verdade precisa? Mexer com o efeito térmico dos alimentos e mexer com o gasto com atividade física, tá? Então por isso que o HIIT é muito importante, porque ele promove um impacto metabólico muito grande, tá? E você passa muito mais tempo recuperando e queimando gordura do que um treinamento contínuo. Isso quer dizer que o HIIT emagrece mais do que o contínuo? Então, é isso que eu quero conversar com vocês. Por quê? O HIIT, ele demanda menos tempo para ser executado. Você pode executar um HIIT em 10 minutos, em 15 minutos, em 20 minutos, em 30 minutos. O aeróbio contínuo tende a precisar de um tempo maior para ser executado. 45, 60 minutos, para ele conseguir ter o efeito que ele precisa, né? Que ter o efeito que ele ter o efeito que ele foi feito, né? Que ele foi criado, na verdade. Então assim, deixa eu tomar um pouco d'água aqui. Muitos estudos já compararam os dois. Alguns mostram o aeróbio contínuo melhor do que o HIIT, outros mostram o HIIT melhor do que o contínuo. Então, o que é que a gente pode pegar disso tudo? É que os dois dão muito resultado, desde que entregue de maneira coerente à realidade de quem vai executar, tá? Então, digamos assim, você não tem muito tempo para treinar, você tem 20 minutos para treinar por dia. Você vai fazer um contínuo? Não, porque a probabilidade de você não conseguir se manter treinando é altíssima, porque você não tem esse tempo para treinar. Então, o que é que você faz? Um HIIT. Tem um pouco mais de tempo para treinar, gosta de treinar, gosta de caminhar com a família, tudo, um aeróbico contínuo perfeito para você. Tá? Gosta de fazer por longos períodos, gosta de correr, gosta de pedalar, o aeróbico contínuo é ótimo para você. Então assim, qual o X da questão? O que é que gera mais resultado? É você pegar os 4 tipos de intervalado com o HIIT e saber para quem vai executar, para quem você vai entregar isso daí. Combinar, se é um HIIT, qual tipo de HIIT eu vou fazer para associar com o meu treino de musculação. Lembra que eu já falei na primeira live, que você precisa ter uma base de treino de musculação
e um complemento de cardio. Então assim, você pensa não, quem vai prescrever o seu treino tem que pensar, como que eu faço para ter uma base de treino musculação e um cardio que me ajude a potencializar o emagrecimento, mas que não prejudique meu ganho muscular. Porque a ciência tem mostrado que se você não faz da maneira correta, o cardio e a musculação podem entrar em conflito e você não ter os resultados que espera. Tá? Então assim, você precisa de quê? Organização. É o que eu volto a falar aqui. Organização é planejamento. Tá? Você pode fazer o HIIT curto, você pode fazer o HIIT longo, você pode fazer o CIT, você pode fazer o RST, desde que seja coerente com a realidade de quem vai executar. Tá? Desde que seja coerente com a realidade de quem vai executar. Você pode fazer um aeróbio contínuo, desde que seja coerente à sua realidade. Tá? Desde que você consiga manter o principal de todo o protocolo de treino. O objetivo principal de todo treino é te manter treinando. Manter a adesão no processo. Porque se você consegue se manter fazendo, você vai ter resultado. O que garante resultado é constância, é continuidade. Então a gente tem esse leque de opções aqui. Tem o treinamento contínuo, moderado. Tem 4 tipos de HIIT para associar dentro da sua realidade, junto com o treino de musculação. Então tudo isso precisa conversar muito bem. Até os tipos de cardio. Tem muita gente que pergunta qual é o melhor, corrida, bike, corda naval. Qual é o melhor tipo de cardio? Cara, muitos estudos mostram que corrida é melhor para o emagrecimento quando comparado com a bike. E a bike é melhor do que a corrida quando comparado quando o objetivo é hipertrofia muscular. Tá? Isso por vários efeitos fisiológicos que eu não vou citar aqui, porque senão vai precisar de muito mais tempo na live e vocês vocês não precisam, na verdade, entender disso. Você precisa entender o conceito da coisa. Tá? Então assim, isso quer dizer que corrida não pode ajudar a hipertrofia e que bike não pode ajudar no emagrecimento? Não. O que quer dizer é que corrida, quando comparado com bike, gerou mais emagrecimento. Bike, quando comparado com corrida, gerou melhor respostas em hipertrofia. Tá? Mas não quer dizer que bike não emagreça e nem que corrida não possa ajudar a hipertrofia. Pode. Tá? Pode. Só precisa da maneira certa, do time correto, da individualidade de quem vai executar. Entendeu? Só precisa disso. Aeróbio contínuo ajuda no emagrecimento? Muito. Tem muito estudo que fala sobre isso. Mas eu não posso prescrever um aeróbio contínuo de 45 minutos para quem tem 20 para treinar. Entendeu? Não faz sentido. Não faz sentido. Tá? Então assim, entendeu bem o conceito? Que existem os 2 tipos de cardio distintos, com propostas distintas. Agora eu vou te falar como que você consegue achar intensidade nisso daí. Tá? Como que você consegue? Primeiro vamos mandar um salve aqui para quem tá entrando. Mila Boelter, Adonis Alves, Iago Gomes personal, meu parceiro, Bob meu personal, Lisandra Medeiros, aluna, Fran Gouveia, Jéssica Medeiros, Lucas, Anderson Freitas, Flávia Menezes, Lucas Silva, Vinícius Silva, Verena Dix, Maíra Dantas, R. Bezerra Personal, Tita Power SL. Então, galera, você não precisa, volto a falar aqui. Não existe essa história de um cardio ser melhor do que o outro.
Alguns estudos podem mostrar que o HIIT é superior, outros estudos podem mostrar que o contínuo é superior, mas tudo isso é dentro de um ambiente, dentro de um controle, dentro de variáveis distintas. Tá? Pode ser que para a sua realidade o melhor seja o HIIT, pode ser que para a realidade do JJ que acabou de entrar aqui na live, o contínuo seja melhor. Tá? Tudo vai depender da realidade de quem vai executar, entendeu? Os dois podem gerar muito resultado. Tudo vai depender de como que vai ser feito, de quem vai executar, de por quanto tempo que você vai executar isso daí. Tá? Tudo depende disso, é muito feeling, é muito de time da prescrição mesmo, entendeu? E assim, você consegue achar a intensidade com alguns fatores, né? Nós temos dois tipos de parâmetros: os parâmetros fisiológicos e parâmetros mecânicos. Para achar a intensidade do treinamento intervalado de alta intensidade. Os parâmetros fisiológicos são frequência cardíaca. A frequência cardíaca você pode achar a intensidade através dela. VO2 máximo, que é o consumo de oxigênio durante o exercício, é a quantidade de oxigênio que você consegue captar, transportar e utilizar como fonte de energia aquilo ali. Tá? Então, frequência cardíaca, VO2 máximo e percepção subjetiva de esforço, que é a sua percepção dentro de uma escala que determina o seu nível de intensidade. Tá? É a menos assertiva das outras três, mas é muito assertiva também, muito aplicável no dia a dia. Tá? Então, os parâmetros fisiológicos são esses três aqui: frequência cardíaca, consumo de oxigênio e percepção subjetiva de esforço. Na minha consultoria, o que é que eu faço? Eu envio para você um teste para você fazer de esteira, para você saber a velocidade associada a esse VO2 máximo. E envio também um cálculo, né, quanto que você precisa bater de frequência cardíaca naquele tipo de treino. Tá? Óbvio que não são em todos. Por quê? Porque alguns tipos de HIIT não é tão mensurável você aplicar pela frequência cardíaca. Porque tem muita gente que não consegue verificar durante o treino, tem muita gente que não tem aqueles relógios que marcam a frequência cardíaca, e também em alguns protocolos de HIIT a variabilidade da frequência cardíaca não é tão proporcional ao estímulo. Por exemplo, HIIT curto não é tão aplicado frequência cardíaca. Por quê? Porque são sprints muito rápidos, então assim, você passa 30 segundos fazendo, 30 descansando, e a sua frequência não vai subir em 30 segundos, vai baixar em 30, percebe? Sua frequência cardíaca vai subir, e aí vai manter, depois vai baixar, então não é assim tão proporcional. Se aumenta a intensidade, a frequência aumentou logo em seguida. Não, ela passa por um período e vai aumentando aos poucos. É mais aplicável a frequência cardíaca em HIIT longo, tá? De 2 minutos, 3 minutos para 3 minutos de intervalo. Aí sim é mais aplicável. Tá? Mas a variável que eu gosto mais de utilizar com os meus alunos, que é mais aplicável, é a percepção subjetiva de esforço e alguns dos parâmetros mecânicos, que são os que eu vou falar aqui agora. Os parâmetros mecânicos são a velocidade associada ao seu consumo de oxigênio. De acordo com o teste, a gente consegue prever isso. Ritmo médio, né, o pace, né, na corrida, a gente consegue mensurar através disso. São parâmetros mecânicos. E eu ofereço todos esses parâmetros quando você vai fazer um HIIT. Tá? Tem muita gente que diz, HIIT é você corre aí corre a 1 minuto. Mas corre a quanto? Quanto de intensidade? Como que você vai fazer? Tudo isso você precisa de um detalhamento. Tá? Tem muita gente que usa até um protocolo chamado protocolo de Tabata. Acho que você até já ouviu falar aí. Se você acompanha muita gente que fala sobre emagrecimento, a galera usa um protocolo de Tabata com tudo. Mas, o protocolo de Tabata, os caras fizeram, foi um estudo dos anos 90. Os caras faziam até vomitar. Eles não fizeram aquela quantidade de sprints porque foi pré-determinado, não. Eles fizeram aquela quantidade de sprints porque foi o que deu para fazer. É muita intensidade. Para você vir me falar que ficar dando pulinho de 12 segundos, descansando 8, é um Tabata, aí não, né? Tabata foi feito na bike
Os caras no máximo, atleta, e os caras não conseguiram fazer mais do que aquela quantidade de sprints lá determinada. Os caras não conseguiram fazer mais, os caras saíram vomitando do treino. E você acha que aqui, aqueles pulinhos, um 12x8, simples, um treino de abdominal 12x8, é um Tabata? Não é, pô. Não é, tá? Eu vejo muita gente falar isso e eu fico louco, cara. Porque se você pegar o artigo original, você vai ver que os caras foram no máximo. Os caras e foram no máximo mesmo. Eles não conseguiram fazer nenhum sprint a mais porque não dava. Não dava pra fazer, tá? Então, assim, existem esses tipos de HIIT e existem outros tipos de HIIT, tá? Que não te levam a esse tipo de exaustão, mas que te fazem treinar em alta intensidade. Né? Esse tipo, o Tabata se caracteriza como um RST, né? Que é um sprints intervalados, sprints intervalados seguidos, né? Já você pode fazer um HIIT curto, que é um pouco mais de boa, um HIIT longo, que você não precisa ir no seu máximo, tá? Mas assim, é alta intensidade, só que não é no seu máximo, tá? Percebe? Então você precisa ter isso muito bem claro quando você for prescrever um HIIT, quando você for fazer um HIIT, perdão, tá? Então assim, HIIT emagrece? Muito. Contínuo emagrece? Muito. Você só precisa saber fazer da maneira certa. Você só precisa ter todas as variáveis na sua mão para que depois você não venha reclamar de que não está tendo resultado, tá? A maioria das pessoas não tem resultado, não é por falta de disposição não. A galera vai treinar, mas não vê resultado, se desmotiva. Não vê resultado, se desmotiva. Treina 3 meses, 4 meses, 5 meses. Quando vai ver, não teve resultado nenhum, como é que vai motivar assim? E aí quando chega o final de semana não consegue se controlar, come, entendeu? É por justamente não conseguir, não saber como fazer aquilo ali. Você só precisa do direcionamento correto, a maioria das pessoas, né? Tem gente que não consegue ter resultado, é por, desculpa a palavra, mas é por não vou nem falar, né? Mas não é safadeza não, cara, é porque geralmente não tem um conhecimento, tá? Geralmente não tem um conhecimento. Então assim, se você tem o conhecimento de como que esse treino precisa ser aplicado, e você executa, se você faz da maneira que tem que ser feito, você mantém a constância, não tem como ter resultados diferentes. Não tem como não ter os resultados diferentes. Não tem como não fazer parte do time das pessoas que emagrecem de verdade, que não voltam a engordar. Que a maioria das pessoas, a gente sabe, a maioria das pessoas emagrecem e voltam a engordar. Emagrecem e volta a engordar em seguida. Passam 12 semanas, emagreceu. Perdeu 10 quilos. Né? 12 semanas. Aí quando vai olhar 3 meses depois, ganhou 12. Ganhou 12. Tá? É muito por conta do protocolo que está sendo aplicado ali. Isso vocês precisam ter em mente. Quanto mais rápido você perder o peso que você quer, quanto mais rápido você atingir, em um mês você perder 10 quilos, a probabilidade de você voltar a engordar é altíssima. Altíssima, porque você não foi preparado gradativamente para chegar naquilo ali. Tá? É a mesma coisa de você acabar de sair da autoescola, não terminar nem as aulas da autoescola e pegar uma Ferrari e cruzar o Brasil. Não vai dar certo. Você vai bater uma hora. Entendeu? Porque você não sabe como fazer aquilo ali. Ainda não sabe, tá aprendendo, mas ainda não sabe. Tá? E é isso que eu quero trazer aqui para vocês. Eu não prometo resultado milagroso não, mas eu digo que você vai conseguir emagrecer e você vai acabar com o efeito sanfona. Se você seguir o que eu falo, você consegue emagrecer de maneira eficiente e você não volta a engordar, tá? Então, 34 minutos de live. Se você tem alguma dúvida aí, pode mandar aqui na caixinha, elogio, crítica, tô aberto aí para qualquer tipo de comentário. Pode mandar aqui na caixinha. Que a gente responde, tá? Mandar só um salve aí para quem entrou aqui na live agora. Herbert Medeiros. Pai Branco. Olha só, engraçado. Deusa Ninha. Isso é Deusa, né? Lá da academia da FIP, ó.
Que massa, faz tempo que eu vi, saudade. Érica Batista, Túlio Pietro Físio, Anne Medeiros, J. no Auto Personal, PT Léo Barbosa, Igor Gambarra, Eduardo Alves JJ. Então, galera, é o seguinte. Quem tiver alguma dúvida aí pode mandar, tá? Eu abro aqui a caixinha de perguntas e a gente interage. Se não tiver, a gente encerra lá agora, 30 de conteúdo já. Ih, eu acho que travou. Enfim, pessoal, deu uma travadinha agora aqui no final. Mas foi um prazer estar aqui com vocês de novo. 35 minutos de muito conteúdo. Então, obrigado a todo mundo que esteve aqui até agora, tá? Mais de 30 pessoas assistiram. Eu agradeço demais a confiança. E apliquem, tá? Apliquem esse conhecimento que eu garanto que vai te ajudar a ter muito resultado. Ultrapasse o senso comum. Permita que os dados científicos ultrapassem o senso comum, porque isso te garante resultado, tá bom? Um beijo grande e até a próxima live. Valeu!